Goiás bate recorde de candidatos. São 9 disputando o governo estadual, 10 concorrem à vaga no Senado, 377 candidatos a deputado federal, 776 a deputado estadual e 12 disputam cadeira para o Palácio do Planalto. Há ainda os candidatos a vice-governador, 12 a vice-presidente da República e 30 suplentes de senador. Com tantos candidatos, veremos também muitas propagandas eleitorais, que é um ato fundamental das campanhas, um direito dos candidatos e eleitores que precisam conhecer os candidatos e as suas propostas. Esses atos precisam seguir regras específicas da Lei das Eleições. Para responder às nossas principais dúvidas sobre as regras eleitorais, convidamos o advogado eleitoralista Danilo de Freitas. Danilo, seja muito bem-vindo ao Eleições para Todos e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui, esclarecendo todas as dúvidas quanto às regras eleitorais para essas eleições de 2022. É sempre um prazer estar aqui na Alego para esclarecer as dúvidas que, porventura, os telespectadores tenham em relação a esse ponto específico que demanda a demonstração do nosso carinho com a democracia brasileira. Bom, a corrida eleitoral começou, já está a todo vapor. Esse ano nós tivemos recorde de candidatos, mas é importante ficar atento também ao que pode e ao que não pode em relação às propagandas eleitorais, comícios, caminhadas e etc. Então vamos começar falando em relação às propagandas, o que pode e o que não pode. Bom, parte do princípio, Monalisa, que na legislação eleitoral corresponde a mais ou menos o que vale para a administração pública. Não é aquilo que não está escrito eu posso fazer. Só posso fazer aquilo que é permitido, ou seja, o que está escrito na lei. Então há uma distinção muito grande. E nisso aí você pode fazer os comícios, você pode fazer as caminhadas, as carreatas, né? Existem horários, existem... Eu chamo a atenção para o principal alteração que foi, embora você possa usar carros de som ou aqueles mini trios, né? Os trio elétricos foram proibidos, mas carro de som e mini trio pode, mas você não pode mais usá-los como usava antigamente, que era durante o dia normal, carros estarem isoladamente andando, percorrendo as ruas da cidade, sem os candidatos. Então ele precisa estar amarrado a um evento da campanha. Seja uma reunião, seja uma caminhada ou uma carreata mesmo, né? Aquele carro de som acompanha o candidato. É possível, por exemplo, você parar num posto de gasolina e colocar um carro de som junto com a turma para poder abanar as bandeiras do candidato? Perfeitamente. Mas o candidato ele sempre tem que estar junto? Não é necessário que o candidato esteja junto do evento. É preciso ter aqueles correligionários e o pessoal responsável pela mobilização ali presente. O que chama a atenção é que nas últimas eleições de 2018, algumas situações concretas precisaram ser esclarecidas. Por exemplo, você tinha uma esquina em que a mobilização estava numa esquina e o carro de som estava do outro lado da esquina. Então, se entendia que não estava em conjunto com a mobilização. São questões que eu acho de muito pequena relevância na finalidade eleitoral. Tudo é uma festa cívica. Então, se o carro está de um lado ou de outro, pouco importa, ele está junto com aquela mobilização. Mas é bom ficar atento, porque a regra eleitoral elas têm sido mais estreitas, né, na interpretação. Após as convenções partidárias, muitos pré-candidatos até então já se colocaram como candidatos, antes mesmo de fazer o registro de candidatura. Como é que funciona isso aí? Eles realmente se tornam candidatos após serem aprovados na convenção ou somente após o registro de candidatura no dia 16 de agosto? São terminologias que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, quem é pré-candidato? É aquele que não foi ainda registrado. Não é o fato de ser deferido o registro, é aquele que não pediu o registro ainda. Mas você só pode pedir o registro depois de ser aprovado em convenção partidária. Então você participa da convenção do seu partido, você é aprovado na convenção do seu partido e depois esse partido encaminha o pedido de registro do seu candidato. Existe uma situação até que o partido às vezes esquece de mandar o nome daquele que foi aprovado.
ele fica sem poder candidatar? Não, ele pode 24 horas depois, então dia 15 foi o último prazo. Dia 16 até as 19 horas ele pode individualmente juntar a ata e falar, olha, o partido esqueceu meu nome, estou aqui registrado, ele pode individualmente fazê-lo. A questão do pré-candidato e candidato, o pré-candidato, ainda que ele tenha sido escolhido em convenção, ele dá um plus, né? Ele passa do pré-candidato para o quase candidato, né? Mas ele ainda não passou requereu pela o registro. primeira eleição, digamos assim, né? Ele foi escolhido em convenção, mas ele ainda não se tornou candidato oficialmente, porque é com o registro da candidatura é que se faz a concepção de que aquela pessoa agora passou a ser um candidato já registrado, já pedido o seu registro, vou melhor falando, né? Porque, inclusive, a gente precisa esclarecer que muita gente fala assim, porque teve indeferimento do registro, né? Não, não é. Às vezes foi impugnado o registro. E aí, esse candidato, ele não deixou de ser candidato ainda. Ele vai fazer defesa, ele tem um prazo para fazer defesa, e somente se a decisão final for pela impugnação, né, pela cassação daquela candidatura, é que ele deixa a condição de candidato. Mas enquanto ele estiver impugnado e o processo dele estiver em tramitação, e isso é importante, ele pode fazer todos os atos de campanha. Então não impede que o candidato que pediu o seu registro, teve ou pelo Ministério Público ou pelo adversário impugnado essa candidatura, ele não impede de realizar qualquer ato relacionado à campanha política. Participa do horário eleitoral gratuito, pode fazer divulgação de sua candidatura nas ruas e tudo. Ele não perde a condição de candidato, até que a decisão saia. Se porventura a decisão for pela cassação, aí sim ele perdeu a condição de candidato. Já que você entrou nesse assunto de impugnação, hoje nós temos 776 candidatos para uma vaga aqui na Assembleia Legislativa. No dia 2 de outubro, nós provavelmente ainda teremos 776 candidatos, ou eles ainda vão poder sofrer impugnações do registro de candidatura até lá? Como é que funciona isso? O processo de registro é um pouco detalhado. Então, você tem, quando você requer o registro, lá o partido requerer o registro, nós temos aqui 41 vagas, certo? Então, tem um número de candidatos que tem que ser mínimo, né, e máximo para você registrar aqui lá no TRE. Então, nós estamos pegando o exemplo da Assembleia. Tem que reservar as cotas, né, de gênero, de mulher ou de homem, dependendo da proporção que você tiver. E aí você faz o procedimento de requerimento de registro de candidatura, que é o chamado RRC. O juiz eleitoral, de posse desses requerimentos, ele publica um edital, que dar notícia pública de quem requereu o registro, para que pessoas, ou o Ministério Público, né, ou candidatos, ou partidos, coligações ao Ministério Público, possa impugnar. Então, ciente de que tem algum impedimento, seja pela ficha suja, né, ou seja por falta de condições de elegibilidade, ou seja, inelegibilidade ou falta de condição de elegibilidade, essa pessoa possa ser impugnado. Apresentada essa impugnação, ele é notificado 7 dias para fazer a defesa, apresentar a documentação e contrapor aqueles argumentos os quais foram usados para impugná-lo. Depois desse prazo é que vem a primeira sentença, a primeira decisão, que cabe recurso para o TRE, depois o TSE, e aí não mais recurso é possível. É possível acontecer que até a data das eleições, algum dos candidatos que requereram registro possam ficar pelo caminho, né? Ou porque não filiaram no tempo certo, não tem domicílio eleitoral no estado de Goiás, ou porque não preenche as condições de elegibilidade, como idade mínima e etc. Filiação partidária, né, como eu disse, no prazo mínimo, ou porque ele está em curso em alguma das inelegibilidades da chamada ficha limpa ou ficha suja, dependendo de como você queira chamar. E aí sim vai ser averiguado se ele se enquadra ou não nesse impedimento.
Se caso, no decorrer do processo de registro, ele se enquadrar, então ele pode ter a candidatura indeferida. E, obviamente, consequentemente, o número de candidatos pode mudar. Diminuir um pouco. Em relação às propagandas, eu sou uma eleitora e eu tenho o meu candidato e quero colocar a foto dele na minha casa, no meu carro, quero fazer jantar para receber esse meu candidato. Eu, como eleitora, posso fazer tudo o que eu quiser ou não? Também tem regras. Não é bem assim também. Hoje, né, como eu disse antes, a gente só pode fazer aquilo que a lei permite. Né? Não é porque a lei é omissa eu posso fazer aquilo que ela se omite. Então, nesse enquadramento jurídico, o eleitor ele pode, o que fazer é relacionado também à forma com que se faz, né? Porque temos também que levar em consideração a arrecadação de campanha. Então, isso pode ser enquadrado como doação em dinheiro, doação estimada em dinheiro, que é aquilo que não é pecuniar, mas tem um valor estimado, né? Por exemplo, se eu pegar um carro e emprestar ele para a campanha, embora não tenha sido entregue um dinheiro para o candidato, eu estou entregando um bem estimado em dinheiro. Então, por exemplo, eu posso alugar um veículo para que ele seja emprestado ao candidato? Não, porque a regra fala que o bem que é estimado em dinheiro tem que ser patrimônio do doador. Então, se o carro estiver no meu nome, aí eu posso fazer, mas eu não posso alugar um carro de uma locadora e colocar à disposição do candidato. Eu posso fazer despesas até R$ 1.064, independente de prestação de contas. Então, nesse enquadramento que você perguntou, eu posso espontaneamente fazer despesas de R$ 1.064. Eu posso fazer uma reuniãozinha na minha casa, até R$ 1.064, gastar alguma coisa nesse valor, e o meu candidato não precisa nem ficar sabendo, porque isso não é contabilizado, certo? Porém, tem que ter muito cuidado, né, com o que se faz nisso. Eu posso pegar R$ 1.064 e comprar o voto do eleitor? Não, eu não posso fazer isso. Né? Eu posso fazer uma festa regada a lanches e tal? Não, eu também não posso. Então eu posso, se é preciso alugar um espaço, eu preciso ter um som. Então, isso eu posso fazer. Contratar alguma pessoa para receber, isso pode? Posso fazer, desde que o limite não ultrapasse R$ 1.064. Fora isso, trata-se de doação, e aí eu preciso sim contabilizar, eu, candidato, preciso de contabilizar isso. E as doações são específicas, né? Posso fazer por Pix, como agora a regra permite, TED ou cheque nominal ao candidato. Eu posso ir no banco fazer um depósito em dinheiro, mesmo que seja identificado, eu posso fazer essa doação em dinheiro? Não, eu não posso. Eu só posso fazer pelo meio digital próprio, para que isso fique comprovado quem está doando e para quem foi essa doação. No material de propaganda, eu acho isso algumas situações em que se evoluiu e outras que nós estamos do tempo arcaico ainda. Exemplo, nós estamos hoje vivendo uma era digital, onde tem aí essa pensa normal, geral, que você cabe na sua mão, no celular, né, você fazer vídeos, você fazer matérias e divulgar um candidato, você pode fazer dancinhas, né? Então o celular hoje ele é uma máquina muito poderosa. Enquanto isso, e isso é permitido você fazer nas suas redes sociais e tudo, usar WhatsApp, Instagram, né, Twitter, enfim, Facebook. Mas, ao mesmo tempo, nós temos proibições ainda arcaicas, como, por exemplo, medidas de adesivo, tamanho, né, de adesivo, bandeiras, posso colocar tantas bandeiras, a bandeira tem que ser desse jeito, tem que ser assado. Eu não posso colocar um adesivo no muro da minha casa, no portão da minha casa, eu só posso colocar um adesivo na janela da minha casa. Hoje eu pergunto, quem tem casa sem um muro de proteção pela segurança? Então, só na janela um adesivo que tem uma metragem, né, de 50 centímetros quadrados, então ninguém vê, o sentido da propaganda é dar visibilidade, né? E nesse sentido você vai restringindo a visibilidade quando você proíbe certas coisas que hoje, né, a própria mídia já é muito superior a isso. Bom, em relação a brindes, a gente sabe que os candidatos eles não podem mais fazer camisetas, bonés e uma série de brindes para distribuir para os eleitores. Mas nós vemos muito eleitores que vão lá por conta própria e fazem camisetas, bonés e muitos até utilizam no dia das eleições. Como funcionam as regras em relação a esse fato?
Bom, primeiro, assim, o eleitor, nós temos a liberdade de expressão, que é constitucionalmente previsto, né, na nossa Carta da República. Então, o eleitor, ele pode se vestir com a identificação do seu candidato, ele pode portar dísticos, ele pode botar adesivos nas suas vestimentas e, inclusive, ir votar desse jeito. Então, ele pode identificar aquele que ele apoia, ele pode andar na rua. O que não pode? Ele aglomerar. O efeito reprodutivo dessas imagens é que você aglomera 10, 15 pessoas e vai votar, todo mundo vestido igual, todo mundo igual. Isso não é possível. Então, aquele eleitor que faz uma roupa ou identifica a cor do seu candidato com uma vestimenta, não há problema nenhum. Agora você chega no dia da eleição e pega 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, como acontece, vestido todo mundo igual, com a mesma camiseta, com a mesma identificação, isso aí já transborda para a ilegalidade. Né? A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Eu posso expressar minha liberdade e intenção de voto, mas eu não posso estar expressando essa liberdade em conjunto com outras pessoas. Esse é o sentido da norma para impedir a visibilidade exacerbada de uma coisa que individualmente é permitida. Bom, em relação a jantares, eu vi que nas eleições passadas, alguns candidatos promoveram jantares para arrecadar fundos para a campanha. O que é permitido, o que não é, como deve funcionar esses jantares ou eventos para arrecadação de verba para a campanha? Bom, a lei permite que se faça eventos de arrecadação de campanha, né? Inclusive comercialização de bens do partido, né? de souvenirs do partido, é possível fazer essa comercialização. O que é importante ressalvar é que isso redobra a necessidade de uma maior fiscalização. E por isso é que a lei, inclusive, permite que exista um observador da Justiça Eleitoral na realização dos eventos. Né? Eu tenho visto já há 28 anos que eu atuo na área eleitoral e tenho visto que pouco se faz desses tipos de eventos, porque eles têm uma necessidade de regramento muito forte. Você tem que ter a despesa contabilizada, e isso item por item, né? E a receita. Então, não é simplesmente dizer, olha, eu fiz um jantar e arrecadei X mil reais com esse evento. Não é. Eu tenho que demonstrar como fiz, onde eu fiz, né? De onde veio o dinheiro para o investimento. Exatamente. Eu tinha recurso para gastar, para fazer. Então, às vezes, se opta pela própria doação em si, em vez de ser feito um evento onde a pessoa vai comprar o ingresso que vai servir de arrecadação. Bom, em relação a shows, a artistas, nós vimos até durante a pré-campanha que alguns artistas manifestaram suas intenções de voto para alguns candidatos à presidência da República. Agora, durante a campanha, o que pode e o que não pode em relação a shows, a esses artistas se expressarem? A regra de não permissão de showmício, ela está mantida. Então eu não posso fazer um comício em que esse comício se transforme em um show do artista, né, do cantor. O cantor que é candidato, ele pode fazer uma apresentação em que ele falar que ele é candidato e tal, ele pode. O que ele não pode é fazer um showmício da sua candidatura, né? E nem fazer de terceiros, né? Então ele pode participar do evento, demonstrar o apoio e com isso, obviamente, o carinho dos seus fãs vai transferir como uma forma de olhar o candidato que ele apoia de uma forma mais, vamos dizer assim, amistosa, né? Então, isso, antigamente nem podia fazer isso, né? O artista não podia transparecer essa preleção para o seu candidato. Agora não, ele pode fazer isso. Agora, o que ele não pode, continua não podendo, é fazer um showmício. Bom, em relação às mudanças que nós tivemos, o que mudou, o que esse ano não pode, mas antigamente podia, para deixar tanto os candidatos como os eleitores também um pouco mais atentos a essas mudanças nas regras eleitorais? Bom, mudou muito pouco com relação às proibições e às permissões, né?
essas do carro de som, ela já foi em 2018 já proibido, depois em 2020, né, continuou sendo proibido, e agora em 2022 continua sendo proibido esse circular, né, com carro de som e tudo. A forma de se pedir voto, o que vai ser observado mais, eu acho que a Justiça Eleitoral vai estar mais de olho nisso, é com relação principalmente às fake news. Né? Esse é o grande problema das campanhas. Eu digo que a legislação eleitoral, ela permite e é expressamente rede social. Então ela fala em Instagram e Facebook. Ela não fala em WhatsApp. Né? E esse é o grande problema que a Justiça Eleitoral vai enfrentar. É dar conta de proibir, não, proibido está, né? Dar conta de fiscalizar e punir os abusos praticados no WhatsApp. Porque o WhatsApp, ele é uma criptografia de ponta a ponta. Então, o que você coloca no seu WhatsApp, eu recebo e cabe a mim ou não divulgar. Tem uma decisão importante da Justiça Eleitoral em que a propaganda não pode ser anônima. Então, ela tem que ter a origem daquela propaganda. E isso no WhatsApp é o que mais acontece, é a falta de origem da campanha. Então, se eu faço uma violação à imagem, uma propaganda negativa de um candidato, ou eu coloco um fake news, né, eu corro o risco de, ao reproduzir isso, ser proibido e ser punido por propaganda irregular, né, e ser multado por isso. E como que os eleitores, eles podem saber o que é fato e o que é fake? Existem os canais de cheque, né, de checagem disso aí. Então, os meios de imprensa têm colocado à disposição, né, canais para você checar essa matéria. Eu tenho dito que de manhã você às vezes coloca uma matéria, de noite ela já viu que ela era falsa. Né, de tarde. Então, as pessoas têm que acostumar a ter uma calma, uma tranquilidade. Não é simplesmente achar engraçado e repassar, né? Que ela pode estar cometendo ali um ato ilegal. Até porque se você recebe uma mensagem com uma propaganda fake de manhã, até você descobrir que ela é fake à noite, ela já foi repassada para muita gente. E esse é o grande problema do WhatsApp. Porque quando a Justiça Eleitoral, você recebe um WhatsApp e muitas vezes no WhatsApp a maioria das notícias não são favoráveis, elas são desfavoráveis. E quando você reclama disso na Justiça Eleitoral, até que você obtenha uma liminar para suspender essa divulgação ou que ela seja apagada de onde ela está sendo veiculada, ela já correu, ela já foi reproduzida em vários grupos e está sendo reproduzida. E ela não é arquivada. Né? E agora ainda tem mais os de 24 horas apaga. Então, ela nem no celular da pessoa ela não fica mais. Não fica. Enquanto que no Instagram e no Facebook, você aciona a plataforma, né? E ela tem aquela como apagar ou bloquear aquela pessoa que divulgou um fato ou sabidamente verídico, ou um fake news, ou uma matéria negativa sobre um candidato. Bom, em relação à distribuição de cadeiras, Goiás possui 17 cadeiras de deputados federais no Congresso. São Paulo, 70. Como funciona essa distribuição? Nós temos duas câmaras no Congresso, né, que a gente chama de Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Alta seria o Senado Federal e a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados Federais. Então, a diferença é em quem representa o que e quem. Então, o Senado, ela representa os estados. Daí porque nós temos 27 estados em que, mais o Distrito Federal, então você tem 3 por unidade, independentemente da população, porque representa o estado. Já a Câmara Federal, ela representa a população. Então, obrigatoriamente, ela é proporcional à população de cada estado. Por isso que nossa população, enquanto não atingir maior número, ela terá 17 e o São Paulo pode ter aí 70 e tudo. E se a população aumentar, você vai ter um acréscimo, assim como acontece em câmaras de vereadores. Nas eleições municipais, você também tem número, né, de câmara a ser preenchido, que também corresponde à população, os eleitores, do município.
Danilo, para a gente finalizar essa entrevista aqui de hoje, qual o recado que você pode deixar para os eleitores ficarem atentos e também para quem é candidato nessas eleições, para não correr tantos riscos de talvez até perder a sua candidatura posteriormente? Quando analisa a eleição, ela é uma festa, ela deveria ser uma festa cívica, onde as pessoas, e eu falo que todo mundo tem uma opção. Quando você mora num condomínio, seja ele horizontal ou vertical, você escolhe um síndico. Isso é um processo eleitoral, né? Mais simplificado, óbvio, mas é um processo eleitoral. Quando você opta por um ou outro carro, você faz um processo seletivo, você escolhe, né? Tudo na vida são fatores de escolhas. E a eleição diante da democracia em que vivemos, Estado democrático de direito. Então, é uma opção que o cidadão tem e a força que ele tem é expressada através do voto na escolha daquele que vai o representar, seja ele no legislativo, como eu mencionei, ou aquele que representará o seu Estado, ou aquele que vai executar ou governar o município ou o Estado que você vive, né, e o país que você vive. Então, o que eu sugiro aos eleitores é parcimônia. É prudência, é fazer uma avaliação do seu candidato. Hoje nós estamos vivendo não ideologias partidárias, nós estamos vivendo focos em endeusamentos, né, em criações de situações em que você cegamente apoia A ou apoia B ou apoia C até. Então, eu acho que a eleição é o momento em que você ali vai perder 45 dias, mas vai ganhar 3 anos e 9 meses, né, de uma gestão ou de uma representatividade. E por isso, eu acho que vale a pena você gastar mais um tempo avaliando seus candidatos, aquele que melhor representa, aquele que tem melhor proposta, né, não simplesmente seguir às cegas qualquer um, né? Então, você tem suas correntes políticas, é bom você fazer uma avaliação de quem corresponde a isso, né? E o processo eleitoral é o momento que você tem para fazer essa análise. E para os candidatos, no que eles têm que ficar mais atentos, tomar mais cuidado? Primeiro, respeitar as regras da eleição, né? O pior é aquele candidato que que ganha, mas não leva, né? Porque muitas vezes desrespeita a regra do jogo, né? Então isso é importante, os candidatos respeitarem, não comprar voto, não abusar do poder econômico, não abusar do poder político, né, da autoridade, enfim. Então esse é o melhor, vamos dizer assim, conselho, é o candidato observar as regras do jogo, né, para que possa transcorrer a campanha normal e ser eleito e diplomado, né, e exercer o mandato para o qual foi escolhido. Buscar o convencimento dos seus eleitores da melhor forma possível, né, dentro das regras, obviamente, ele buscar o convencimento desse eleitor, transparecer as suas ideias de forma mais clara, buscar demonstrar, porque muita gente que é candidato a um cargo não sabe o que cargo faz. Isso acontece muito, infelizmente, né? Muitas vezes a pessoa candidata ao legislativo e faz propostas do executivo, né? Então isso é importante, você vê o que ele está propondo para você, ele é factível, aquilo ali é possível ser realizado, ele é competente para realizar isso, competente não no sentido só de poder executar, mas legalmente ele pode fazer isso que ele está prometendo para você, né? Um legislador, por exemplo, no caso um deputado, ele não pode prometer que vai fazer uma casa, ele pode fazer uma política pública de incentivo a moradias populares, né? Sociais, por exemplo. Então é para ele analisar melhor. Eu acho que é um namoro a campanha, tanto do eleitor e do candidato. Eles se colocam ali para se conhecerem, para mostrarem ali um para o outro que é possível ele votar nele, desde que ele mostre que é um candidato que merece receber o seu voto. Então, nós estamos vivendo nessa festa cívica, é esse momento de que nós disponibilizamos para esse namoro acontecer, né? Para que o candidato consiga atingir o eleitor e o eleitor possa se encantar com o candidato e dar-lhe o voto, que é o principal elemento que ele tem disponível nessa eleição. E muito importante também ficarem atentos à prestação de contas, né? Com certeza. A prestação de contas hoje eu reputo de uma significância monstruosa, vamos dizer assim. Ela vai definir também, porque não adianta nada você
passar um período eleitoral muito difícil, onde a regra do jogo é muito complexa, né? Conseguir ganhar o eleitor, conseguir que o eleitor deposite o seu voto na urna, conseguir ser eleito e, posteriormente, por um problema na prestação de contas ou na contabilização dos recursos arrecadados ou das despesas efetuadas, ele não vira manter-se, né, manter o mandato que ele conseguiu duramente as penas na eleição. Doutor Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite de estar mais uma vez aqui na Alego, podendo esclarecer aos eleitores e aos telespectadores de Goiás importantes dúvidas relacionadas à eleição. O Eleições para Todos de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.